Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, bem-vindos a mais uma audição do Grupo de Trabalho das Comissões Bancárias. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença do professor Vítor Bento, da doutora Madalena Tomé e do doutor Joaquim Correia, da CIBS, e agradecer à CIBS tanto o parecer escrito como a disponibilidade para virem cá connosco hoje conversarem sobre estes projetos de lei que estamos aqui a apreciar. O Grupo de Trabalho das Comissões Bancárias funciona no âmbito da 5ª Comissão, Comissão de Orçamento e Finanças, e está a apreciar na especialidade os projetos de lei 137, 138, 139, 205, 209, 213, 216 e 217 dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, PCP, PAN, PS e PSD, que visam regular as comissões bancárias nos contratos de crédito e também as comissões bancárias nas plataformas eletrónicas, como é o caso da MBWay. Naturalmente também agradecer aos senhores deputados, a todos os que nos estão a ouvir e aos serviços da Assembleia da República, que são sempre indiscutíveis na organização destas audições. Por fim, dizer como é que esta audição decorrerá. Esta audição é gravada e transmitida pela ARTV. A audição terá uma intervenção inicial por parte da CIBS de 10 minutos, a que se seguirá uma primeira ronda de intervenções de 5 minutos individuais de cada grupo parlamentar, com resposta individual por um tempo igual de 5 minutos por parte da CIBS. Seguir-se-á uma segunda ronda com intervenções de 2 minutos, em que a CIBS responderá coletivamente no final às intervenções de todos os senhores e senhores deputados. Portanto, sem mais demora e novamente renovando os agradecimentos à CIBS por estar aqui presente, passo então a palavra à CIBS para fazerem a sua intervenção inicial. Se faz favor. Bom dia a todos, obrigada pelo convite e pela oportunidade de também participarmos nesta discussão, na discussão destas propostas. E eu começaria exatamente por fazer aqui um breve enquadramento daquilo que no fundo é o nosso papel e também a nossa posição sobre a temática, nomeadamente naquilo que concerne às plataformas eletrónicas da MBWay. A primeira nota que deixaria é que a CIBS, no fundo, é a empresa que desenvolveu e gera e concebeu e desenvolveu a plataforma MBWay. E o MBWay é uma plataforma tecnológica, é um serviço tecnológico que a CIBS presta aos bancos, que são as instituições financeiras dos seus clientes. Os bancos e as instituições financeiras, por sua vez, disponibilizam o MBWay aos seus clientes finais. E, portanto, a CIBS não tem qualquer intervenção sobre as condições e a oferta comercial do serviço MBWay junto do consumidor final. Os preços do serviço MBWay são da esfera e da política comercial de cada banco e, portanto, sempre os bancos também clientes da CIBS não irá opinar sobre essa matéria. A CIBS é uma empresa tecnológica portuguesa que é reconhecida no contexto internacional pela sua capacidade tecnológica, também por essa via a capacidade tecnológica portuguesa está muito presente neste serviço no MBWay. E a nossa missão, o nosso foco é poder contribuir com esta plataforma tecnológica, com os desenvolvimentos tecnológicos e os nossos serviços tecnológicos para facilitar o dia-a-dia dos portugueses, desde logo das instituições financeiras, nossos clientes, mas também dos utilizadores finais, particulares e empresas. Uma nota também sobre o serviço do MBWay. O serviço MBWay é um serviço que foi pioneiro a nível mundial em várias vertentes. Desde logo foi o primeiro serviço da zona euro a disponibilizar as transferências instantâneas, quando lançámos em 2015. Foi também pioneiro naquilo que são as compras online e pioneiro também naquilo que são as compras físicas, totalmente virtuais ou digitalizadas numa app, com as compras com QR Code. E, portanto, é de facto uma solução de base tecnológica e 100% portuguesa, que tem sido distinguida e é reconhecida no contexto europeu e no contexto global como sendo pioneiro e como sendo bastante inovadora. Também por isso é um serviço e é uma das soluções de pagamentos móveis mais completas. Não é uma solução, não é um serviço de transferências, vai muito para além disso, é uma solução que tem 10 funcionalidades distintas à data e que também tem uma particularidade que é bastante conveniente e abrangente, porque está disponível não só numa app própria, que é uma app multibancária, mas também já hoje em dia em outras 12 apps bancárias, onde os utilizadores finais portugueses podem utilizar estes diferentes serviços e estas diferentes funcionalidades. E é desta forma que o MBWay também tem conquistado a preferência dos portugueses e, mais do que isso, tem demonstrado a importância da existência de uma solução nacional, doméstica e que está focada naquilo que são as necessidades específicas dos consumidores portugueses.
O MBWay é uma solução que é disponibilizada num contexto de forte concorrência, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Passo a explicar. A nível nacional, o MBWay desde logo está disponível ou é disponibilizado, tem, no fundo, serve 24 entidades, instituições financeiras distintas e, portanto, que são concorrentes entre si. E, nessa medida, no fundo, demonstra o nível de concorrência com que esta solução é disponibilizada. E para fazer aqui uma referência, destas 24 entidades financeiras, há 19 que estão a aplicar isenção total nas transferências. Portanto, de facto, isso é um bom indicador que, na disponibilização das instituições convencionais, há de facto aqui um paradigma de concorrência que está a funcionar. Mesmo as 5 entidades que estão que cobram comissões têm um nível elevado de isenções e políticas comerciais próprias. E, portanto, de facto, demonstrando aqui o nível de concorrência com que este produto é disponibilizado aos utilizadores finais. Mas também, desde logo, um forte nível de concorrência a nível global. O MBWay concorre, em Portugal, com um conjunto muito alargado de outras plataformas e de outras apps bancárias disponibilizadas por entidades muito diversas. O contexto digital traz isso mesmo, mas de facto o MBWay concorre com soluções pagamentos disponibilizados por Big Techs, por novos bancos digitais, por PPPs e até por outras plataformas, a maior parte delas plataformas de grande dimensão e que são geridas e disponibilizadas por empresas com uma escala e uma capacidade de investimento totalmente destinada face àquilo que é também a capacidade de investimento da própria SIMS. O mercado de pagamentos, isto num contexto em que o mercado de pagamentos é um mercado absolutamente aberto, como explicava, muito dinâmico e muito competitivo, à escala global, e em concreto, no contexto português e no contexto europeu, é um mercado que evoluiu muito rapidamente para um mercado que a própria União Europeia preconiza como um mercado europeu único de pagamentos. Toda a regulamentação, que tem sido muito intensa, é feita nessa lógica europeia, totalmente transversal, e inclusivamente a última grande diretiva de pagamentos, a PSD2, que acaba no fundo de ser implementada de forma transversal nos vários mercados, preconiza inclusivamente a livre circulação e operação de todos os operadores de pagamento europeus de uma forma livre em todo o mercado europeu. Isto na prática significa que qualquer operador europeu pode escolher, no fundo, qual é que é o mercado onde pretende, no fundo, ali prestar a sua atividade e a partir desse mercado poder prestar serviços de pagamentos a todos os outros produtos certificados, obviamente ao abrigo daquilo que são as regras de supervisão do mercado onde se estabeleceu. E, portanto, existe também aqui uma preocupação, não existe nenhuma limitação a esta prestação de serviço e, pelo contrário, os operadores de pagamento podem optar por basear a sua menos restrições e menos limitações adicionais face àquilo que é o standard europeu. E, portanto, nesse contexto, entramos naquilo que é a preocupação que temos relativamente às propostas que estão apresentadas sobre o MBWay, e é, no fundo, qualquer imposição ou qualquer condicionante de âmbito nacional que seja imposta a uma plataforma de pagamentos digital, por definição opera neste contexto global e neste contexto europeu por regulação, vai impor condicionantes específicas sobre esse player ou sobre esses players domésticos e, no fundo, a prazo poder introduzir distorções ao seu funcionamento e comprometer a sua capacidade de desenvolvimento e a sua sustentabilidade. E isto com impacto muito preocupante, se bem que, ainda que no curto prazo pudesse pensar que uma restrição a algum condicionalismo à capacidade de segurança do MBWay podia, no primeiro momento, fomentar a sua utilização, a verdade é que a prazo esse condicionalismo iria restringir a capacidade de inovação e de investimento desta plataforma em absoluto e de forma comparativa e relativa com as outras plataformas de pagamento que, como refiro, estão a operar em Portugal fora da exposição e da supervisão e da regulamentação local e, portanto, a prazo estaríamos a desfavorecer esta entidade local, a favorecer estas outras entidades com o impacto que seria pôr em causa a sustentabilidade de uma solução que é uma solução doméstica, que provavelmente é aquela que está mais focada para as necessidades dos portugueses, que cria emprego qualificado em Portugal, que estimula a tecnologia portuguesa, em detrimento de outras soluções que, porventura, nem sequer estariam a ser supervisionadas reguladas pelas entidades nacionais.
portanto, é dessa forma que vemos com esta preocupação que vemos estas propostas. Queremos continuar a inovar e a contribuir para facilitar o dia-a-dia dos portugueses, e para isso precisamos, no fundo, de fazê-lo sem restrições adicionais àquilo que é a regulamentação que já existe do ponto de vista europeu, e mais do que isso, até tendo a certeza e a garantia e o contributo de que podemos operar numa lógica de level playing field com os operadores internacionais que estão a atuar no nosso mercado e que porventura estão fora da jurisdição e da regulamentação e da supervisão nacional. De forma determinada, estou disponível, obviamente, para questões. Estamos disponíveis para questões. Então, depois desta intervenção inicial, teremos uma primeira intervenção por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista por um tempo de 5 minutos. Se faz favor, Sra. Deputada Vera Brás. Bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentos a Dra. Madalena Tomé, Dr. Vítor Bento, Dr. Joaquim Correia. Agradecer o parecer que nos enviaram e a vossa disponibilidade para esta audição, contribuindo para a análise e para o aperfeiçoamento de uma das partes importantes dos projetos que se encontram na especialidade, a regulação que pretendemos fazer quanto às plataformas eletrónicas de soluções de pagamento digitais. Para o Partido Socialista, que isto fique bem claro, não é nossa intenção quebrar o desenvolvimento tecnológico ou inviabilizar a inovação nacional, bem pelo contrário, sabemos que este será o caminho e, se dúvidas houvessem, os últimos 3 meses vieram comprovar a importância da concretização a todos os níveis de uma transição digital que, em última instância, permitirá aos cidadãos um acesso mais cómodo, mais rápido, mas que também se espera e há essa expectativa de ter menores custos face aos modelos de negócio tradicionais. Para isto é importante recordar o que é que nos fez chegar até aqui. Nos últimos anos, temos vindo a assistir a aumentos sucessivos de comissões bancárias, como forma de obter rendibilidades até aqui obtidas pela banca de outra forma. E esta é uma realidade com que os cidadãos, com que os consumidores se têm vindo a enfrentar. O MBWay foi mais um exemplo de como, de uma forma completamente desproporcional, bem sabemos que não por parte de todas as entidades, mas poderemos dizer das principais que operam em Portugal, do que foi um aumento completamente desproporcional de uma comissão bancária. Esta foi sem dúvida uma solução inovadora que veio trazer inúmeros benefícios. Bem sabemos que tem outros serviços associados para além das transferências imediatas que estão a ser alvo destes aumentos, mas que importa realmente colocar aqui um travão e recordar que existem princípios de transparência, de proporcionalidade e de lealdade que importa manter e que importa proteger os consumidores, ao mesmo tempo que asseguramos também a estabilidade do sistema financeiro. E entro já nas questões que gostaria de vos fazer. Nomeadamente, quanto à tipologia de custos que os bancos têm de suportar perante a CIBS, se nos podem confirmar pelos pareceres e pelas audições que temos feito. Portanto, têm-nos falado de um valor anual fixo e depois um valor por transação. E gostaria de esclarecer se este valor por transação, se estamos a falar de um valor variável ou de um valor fixo, para aqui perceber se em termos de número de transações, qual é o impacto que pode ter algum tipo de limitação que poderemos colocar. A doutora Madalena Tomé referiu durante a sua intervenção a possibilidade da disponibilização da solução MBWay através do home banking ou através da própria app. E aqui questiono se existe diferença para os bancos quanto aos custos que têm que suportar se a solução for integrada no seu home banking ou se a disponibilizarem através da aplicação. Ainda neste âmbito, se é possível, em última instância, aos bancos cederem apenas a solução através do seu home banking
em detrimento da aplicação, ou se não, se estão sempre interligadas e uma não pode estar desassociada da outra. E também se consideram que o incentivo por parte da banca da utilização da solução apenas através do home banking, como temos assistido por via das isenções que concedem em detrimento dos custos que cobram na aplicação, se isto não vem aqui quebrar um bocadinho aquele objetivo da interbancariedade, da interoperabilidade que se pretende, uma vez que estão a mover o cliente para uma plataforma única do próprio banco, em vez da solução que pode abranger todos os bancos e todas as contas. Por último, com uma potencial isenção que estaremos a colocar neste tipo de plataformas, não só no MBWay, como é óbvio, o objetivo será mais amplo, mas se com isto a CIBS pondera ou pode, de alguma forma, quebrar o seu princípio de não cobrar comissões, quer seja pela adesão, quer seja pelo download ou pelo próprio serviço aos consumidores. Não sei se tem forma de o fazer, mas se equaciona no futuro, com esta limitação que poderemos estar a colocar, vir a própria CIBS cobrar de alguma forma ao consumidor pela adesão a esta solução de pagamento. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra por 5 minutos a CIBS para poder responder, se faz favor. Bem, obrigada pelas esclarecer. Falar de custo tarifário em concreto, como referia, é uma solução que é disponibilizada às instituições financeiras e aos bancos pelo CIF, em concorrência, e, portanto, matérias sobre o que é o custo comercial e as condições com que essa situação é prestada, obviamente matérias sensíveis, inclusivamente do ponto de vista comercial, portanto, não partilhável. O que posso dizer é que, na prática, este serviço é um serviço que disponibilizamos aos bancos e instituições financeiras, é um serviço tecnológico e, portanto, nessa medida, os valores que, no fundo, cobramos, ou os valores que estão em causa, no fundo, visam resistir aquilo que é a capacidade, o investimento e os custos de operação desta mesma plataforma, e o facto de, no fundo, termos 24 instituições financeiras aderentes mostram que é, de facto, uma solução eficiente e que as instituições financeiras reconhecem como de elevado valor acrescentado. Também para esclarecer, o download e a utilização da app, a MBWay da app própria não tem custos, não tem custos associados, e o facto de, no fundo, os bancos estarem a disponibilizar o serviço MBWay através dos seus canais, traz aqui uma conveniência adicional aos utilizadores, no sentido de poderem escolher qual é que é a forma como preferem utilizar este serviço, e, portanto, nesse sentido, é de facto um serviço de valor acrescentado e de muita conveniência. Também esclarecer, a CIBS não cobra e não tem intervenção naquilo que é a política comercial do serviço de MBWay junto dos consumidores finais. Os clientes da CIBS são as instituições financeiras e são as instituições financeiras que disponibilizam este serviço aos seus clientes finais. Portanto, o serviço MBWay é um serviço que está associado para os clientes finais àquilo que é, no fundo, o portfólio de serviços financeiros e de pagamentos que estas instituições disponibilizam aos seus clientes, nomeadamente aos seus clientes com o produto de cartão de débito ou de cartão de crédito. Portanto, de facto, aí a CIBS não cobra e não tem nenhuma relação comercial direta com os utilizadores finais. Portanto, queria que esclareci as questões que foram colocadas. Muito obrigado. Tem então a palavra por um período de 5 minutos o Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado. Estão-me a ver e a ouvir? Sim. Bom dia a todos. Não sei se me estão a ver. Sim. Tudo correto, não é? Bom dia, saúdo a CIBS, o professor Vítor Bento, a doutora Madalena Tomé e o doutor Vítor Correia. Cumprimento todos os colegas deputados presentes. Esta audição é uma audição que reputo de muito importante no âmbito deste pacote legislativo que
ainda antes deste período de Covid, chegou ao Parlamento no sentido de mais vocacionado para um corte substancial naquilo que era o tema das comissões bancárias. No entanto, e como já foi referido pelo colega do Partido Socialista, no entanto, as alterações, as circunstâncias mudaram significativamente e estamos agora num período, naturalmente, de pós-Covid, de retoma e a enfrentar uma nova fase de grande incerteza nos mercados financeiros, na economia em geral, na vida das empresas, na vida das pessoas. No meio de tudo isto, desta pandemia, acabaram por ocorrer situações que reputo de positivas. Naturalmente, esta nossa ferramenta de trabalho também já existente, mas acentuou-se, mas também para os consumidores, cidadãos consumidores, cada vez mais a questão da sua relação com o sistema financeiro também passou a ser feito à distância e tomou os caminhos da desmaterialização daquilo que é o dinheiro. E assiste-se neste momento a um aumento gradual e substancial das transações efetuadas por via de canais automáticos, de plataformas eletrónicas, até porque tudo isto vem acompanhar aquilo que é o processo de transição da banca para a era digital. E, portanto, este tema é, na realidade, muito significativo, é importante e a nós, PSD, preocupa-nos. E preocupa-nos fundamentalmente no que toca exatamente àquilo que foi toda a inovação que se criou, todos os sistemas de segurança que têm que estar associados a esta inovação, e este é um tema que eu também deixo no ar como reflexão para os senhores da CIBS, e portanto para nós é muito importante refletir sobre isto, porque é coberto da proteção dos consumidores, nem tudo vale, e nessa circunstância nós entendemos que nada melhor e talvez o melhor remédio para que o mercado funcione é exatamente o mercado a funcionar de forma livre e de forma ajustada e que existam alternativas, porque quando o consumidor não se sente bem, fica desconfortável com o preço que paga, tem a oportunidade de mudar. O legislador, ao intervir de certa forma no mercado, criando restrições, criando limitações, provoca, por vezes, o abandono de certas empresas, neste caso concreto, de certas instituições de pagamento, algumas delas muito pequenas, mas que também operam no mercado, e criando-se então uma barreira à possível entrada de novas empresas. E isto foi alertado exatamente pela Autoridade da Concorrência, tem vindo a ser alertado nas várias audições pelas várias empresas, e portanto é uma preocupação que temos e que se acentua. Cada audição que realizamos, ficamos mais preocupados com aquilo que o legislador na Assembleia da República pretende tomar e pretende assumir. E, portanto, eu feito este parênteses relativamente ao enquadramento da matéria, eu colocaria à CIBS 2 ou 3 questões diretas. Uma tem que ver com a velha questão, que já por várias vezes referida pela Autoridade da Concorrência, que a CIBS atua no mercado nacional de certa forma como um monopolista, porque tem como seus acionistas os principais bancos e nessa circunstância acaba por criar algumas disrupções e algumas alterações ao funcionamento do mercado. E, portanto, eu pergunto à CIBS se sente isso, se isso é verdade, se eventualmente, portanto, como é que opera no mercado? Há pouco a doutora Madalena Tomé, relativamente a esta questão do MBOE muito em concreto, até referia que boa parte das instituições, apenas cinco instituições, no caso do MBOE em concreto, aplicam comissões. E, portanto, se isto não é uma forma livre do mercado funcionar, eu pergunto o que é uma forma livre do mercado funcionar. Por outro lado, também gostaria de saber, do ponto de vista do investimento, na segurança, na inovação, que nos dessem alguns indicadores. O que é que foi preciso para o serviço MBWay aqui chegar? Porque, naturalmente, nada disto cai do céu. Portanto, é necessário muito investimento em segurança, em fiabilidade dos sistemas e, portanto, esse tema também acabará por ser bastante importante. E depois, relativamente a como é que se sentem relativamente ao ataque, no fundo, que é feito a uma marca, porque o MBWay não é mais nem menos do que uma marca comercial.
de alguma forma, e isto para vocês é positivo, que isto é uma espécie de as pessoas confundirem a marca com o produto. Faz-me lembrar que houve produtos com muito sucesso que fizeram exatamente isso. Estou a citar os barbequins e o Black & Decker, ou o post-it e o papelinho para pôr notas. O MBWay se calhar já conseguiu esse posicionamento, portanto, e não se incomodam muito que o ataque é feito diretamente ao serviço MBWay, porque as pessoas passaram a entender uma transferência via eletrónica com um telemóvel como um serviço MBWay, quando não se trata nem mais nem menos do que um serviço de pagamento de transferência. E, portanto, como é que tem visto a evolução do mercado? Como é que a empresa está a reagir? E também, já agora, dar-nos uma nota relativamente a indicadores face a este retorno à normalidade, como é que o mercado está a reagir. E para já, portanto, era só. Eu não sei se vou poder continuar, tenho também uma outra reunião para a segunda ronda, mas ficam estas questões por parte do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado. Muito obrigada pelas questões. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra por um período de 5 minutos a doutora Madalena Tomé Cipes. Faz favor. Bem, de facto, eu começaria se calhar por destacar... E não sei se consegue, por acaso, aproximar-se da secretária de onde está a ser emitido, porque o som é um bocadinho fraquinho. Acho que está melhor assim? Sim, muito obrigado. Estou a falar mais alto, vamos tentar que o som fique mais... Bem, eu se calhar começava por destacar, de facto, aquilo que tem sido o nível e a capacidade de investimento da CIB no desenvolvimento do serviço MBWay, não só do serviço MBWay, mas de um conjunto de outras soluções que têm sido inovadoras à escala europeia. E isto é, de facto, muito importante destacar. Portugal tem um dos sistemas de pagamentos mais sofisticados da Europa e isso tem sido evidente e inequívoco e inequivocamente demonstrado no conjunto de evoluções recentes que têm sido feitas e depois também ligando essa questão sobre as próprias questões de toda a autoridade da concorrência que no fundo parece não reconhecer ou não estar atenta a estas inovações. De facto, a CIBS é porventura uma das empresas portuguesas que mais investe em desenvolvimento e em tecnologia especificamente para as necessidades dos portugueses, em percentagem daquilo que é da sua atividade. Estamos a falar de um nível de investimento naquilo que é a percentagem da sua atividade muitíssimo elevado, e isso é um número que é público. Nos últimos 3, 4 anos desenvolvemos, como eu referi, um conjunto de soluções pioneiras. O MBWay foi pioneiro em várias vertentes, no que são as transferências P2P, que, como refere hoje em dia, muitos dos portugueses chamam de transferências de MBWay, mas também naquilo que são as compras com QR Code totalmente desmaterializadas e que, inclusive, no contexto atual, se têm vindo a mostrar e a valer como uma enorme mais-valia para os portugueses. Podem fazer todas as suas compras sem contacto, seguindo aquilo que são também as recomendações das autoridades de saúde. Os próprios pagamentos instantâneos baseados em conta, que é um esquema europeu que foi lançado mais recentemente e em que Portugal foi o país que teve um desenvolvimento mais abrangente e hoje em dia mais de 95% das contas estão já também a disponibilizar esta capacidade de transferências instantâneas baseadas em conta. E as instituições financeiras, no fundo, aderentes também a este serviço nos seus home bankings, mas na própria implementação daquilo que é o novo standard de serviços financeiros da PSD2 e do Open Banking, a forma como Portugal implementou a CIBS, neste caso em concreto, e também, obviamente, as instituições financeiras que, nos seus próprios desenvolvimentos, toda a lógica de evolução para um paradigma de Open Banking tem sido classificada em inúmeros relatórios, quer de instituições europeias, quer dos próprios TPPs, quer de outras entidades que estão a observar o mercado, como tendo o mercado da União Europeia, ou da zona euro, neste caso, com o maior nível de cobertura de APIs regulamentares, o que obviamente também tem contribuído para que no último ano, e estamos a falar de facto de uma evolução que aconteceu no último ano, temos já mais de 30 entidades nacionais e internacionais registadas naquilo que é o sítio da API Market e a operar sobre estas Open Banking, sobre estas APIs e no fundo desenvolvendo novos serviços para os clientes finais. Portanto, de facto, não é apenas no MBWay este investimento e esta capacidade de inovação do sistema de pagamentos nacional tem sido consistente e é algo que continuaremos focados e que queremos continuar de facto a contribuir para o desenvolvimento da digitalização em Portugal e também para o desenvolvimento da tecnologia portuguesa, que acaba também por ser uma bandeira importante no contexto europeu.
Um aspecto que é aqui importante referir é, de facto, essa acusação no fundo, da autoridade da concorrência sobre o facto de a CIBS poder atuar de uma forma um bocado mais fechada, ser absolutamente falso. Como tive a oportunidade de referir e como é bastante observável, o mercado de pagamento é um mercado aberto, totalmente competitivo. Existem inúmeras soluções a operar em Portugal. A maior parte delas são soluções internacionais e soluções à escala global. O que acontece, sim, e isso também revela aqui algum desconhecimento sobre a forma como o mercado atua, é que uma inibição deste tipo, no fundo, há aquilo que poderia ser a capacidade de cobrança ou de comissionamento de uma solução local, não afastará ou não afastaria os outros concorrentes globais. Pelo contrário, porque esses concorrentes podem, na prática, escolher de forma livre qual é que é o mercado onde podem operar e atuar em Portugal de acordo com as regras desse mercado ou de acordo com as regras europeias, sem no fundo se estão a restringirem a esta imposição local, porque na prática não estão, apesar de terem atividade em Portugal, não estão sobre a supervisão nem sobre a regulamentação direta das entidades portuguesas. Se esse fosse o caso, e se de facto houvesse aqui esse efeito indireto, os próprios operadores locais poderiam impor-se a si próprios esta restrição, coisa que não acontece. Portanto, aqui a preocupação é exatamente o contrário, é que qualquer restrição ou qualquer condicionalismo que seja feito sobre uma entidade com uma perspectiva local, nacional, sobre uma entidade global, vai afetar, no fundo, apenas essas entidades e vai, no fundo, inibir a capacidade de desenvolvimento dessa própria entidade face a outras entidades que são entidades globais. E nessa matéria, no fundo, poder tornar insustentável ou inviável o desenvolvimento de uma solução que é uma solução doméstica, em detrimento de outras que estarão menos focadas, se calhar, naquilo que são as necessidades específicas dos portugueses e, sobretudo, em detrimento de outras que estarão fora da supervisão e da regulamentação das entidades nacionais. Muito obrigado, doutora Madalena Tomé. Tem então de seguida a palavra por um período de 5 minutos a senhora deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Se faz favor, senhora deputada. Muito bom dia a todos e a todos. Quero cumprimentar os senhores representantes da CIBS, a doutora Madalena Tomé, o Dr. Vítor Bento e o Dr. Joaquim Correia. Esta não é a primeira vez que debatemos este assunto, aliás, este assunto tem sido largamente debatido entre nós, quer em reuniões bilaterais entre os partidos e a CIBS, quer nestas audições, e por isso penso que todos nós conhecemos relativamente os argumentos de ambas as partes. Eu queria aproveitar para, talvez não tanto colocar, até algumas questões técnicas que gostaria de colocar, mas essas também são dirimidas de alguma forma, de forma a não parecer que a CIBS enviou, mas parece-me que a montante da questão técnica há uma discussão que acaba sempre por aparecer nestes debates, que é a questão da liberalização financeira e da liberalização financeira nos serviços de pagamentos e em plataformas alternativas à banca tradicional. Este tem sido o caminho da União Europeia na criação do mercado de pagamentos, tem sido o caminho da União Europeia no mercado único de capitais e sempre com o mesmo argumento, que é o de que a concorrência melhora a eficiência, aloca melhor os recursos, enfim, conhecemos a narrativa. E a nós preocupam-nos algumas coisas, porque, embora seja verdade que a introdução de novas plataformas de pagamentos, nomeadamente internacionais, pode quebrar um pouco o domínio de mercado da banca tradicional, e ele existe e está longe de ser concorrencial. Aliás, a banca é um dos exemplos que a liberalização do setor trouxe uma concorrência relativa, porque as grandes instituições funcionaram e funcionam em larga medida em cartel, como a própria Autoridade da Concorrência admitiu, apesar de toda a liberalização que houve do setor. E, portanto, agora utiliza-se o mesmo argumento que antes se utilizou para deixar entrar novos operadores, sendo que, número 1, estas plataformas trazem novos riscos, não são reguladas da mesma forma, nós não temos sequer controle sobre os quadros regulatórios e legais sobre as quais elas se orientam. Depois há uma expansão de serviços que é preocupante. Hoje estas plataformas só fazem pagamentos e nem acedem às centrais de compensação, nem às centrais de pagamentos internacionais como o Target.
amanhã podemos ver entidades deste género a fazer créditos. E então teremos um desenvolvimento do tipo de banca sombra que nos Estados Unidos foi responsável pela crise financeira de 2007 e que chegou aqui sob outras formas. E, portanto, entidades não bancárias que não são reguladas da mesma forma e que desenvolvem uma série de atividades de intermediação e de criação de crédito até, que traz grandes problemas para a estabilidade. Em terceiro lugar, a concorrência é relativa. Se nós liberalizarmos o mercado e ele já está, de pagamentos, de plataformas de pagamentos, a ficção de que as pequenas empresas de pagamentos que hoje têm dificuldade em concorrer com a CIBS porque é detida pelos bancos e com os bancos tradicionais, em meia dúzia de anos o mercado estará controlado por 2 ou 3 empresas de pagamentos que são muito maiores que a CIBS e muito maiores que os bancos portugueses. Não tenhamos ilusões sobre quem é que opera neste mercado e quem é que sobrevive no fim. Não há maior inimigo da concorrência perfeita que o próprio mercado a funcionar e a deixar prevalecer os maiores. É a regulação que permite proteger a concorrência e tem sido a regulação que protegeu a concorrência. E por isso, a montante de nossa reflexão sobre novas plataformas, não novas plataformas, como é que se regula, está esta reflexão de que concorrência não é a panaceia para todos os males, ela não se protege deixando o mercado funcionar livremente, pelo contrário, é preciso regular e adicionalmente continuamos sem perceber como é que limitar o preço, no caso do Bloco é proibir o preço, proibir a cobrança de comissões nas transferências nas plataformas online, ao contrário do que disse o deputado do PSD, não é proibir as transferências na MBWay, é proibir as transferências em todas as pastilhas elásticas, não é apenas nas chicletes, e por isso, por mais que o mercado entenda e tenha adotado a marca MBWay, ainda bem porque é uma marca portuguesa, isso não quer dizer que o legislador, enfim, seja incompetente. E, portanto, penso que todos os projetos acalcularam isso. No caso do Bloco, é uma proibição das transferências, o que não quer dizer que as plataformas não possam fornecer outros serviços cobrando. Aliás, a tecnologia tem que ser paga, o investimento tem que ser remunerado, de acordo. No caso de outros partidos, nem sequer é a proibição, é simplesmente uma limitação de forma a que o serviço seja cobrado de forma proporcional. E aqui não se trata da relação entre a CIBS e os bancos, trata-se da forma como os bancos e quem fornece esse serviço diretamente e o comercializa pode ou não cobrar taxas astronómicas sobre um serviço que não tem nenhuma relação com o preço de custo. É isso que está aqui em causa. E eu tenho gostado de tentar perceber quem é que prejudica esta cobrança e não consigo perceber. Porque a CIBS e os bancos tradicionais dizem isto vai ser bom para os novos concorrentes e para os novos entrantes. Os novos entrantes dizem isto vai ser péssimo para nós, isto vai proteger quem está instalado. E, portanto, como ninguém quer a taxa, eu começo a pensar que ela cumpre o seu objetivo e que não vai ter assim tantas distorções como se diz. Enfim, este debate continua. Nós continuamos a tentar perceber, de facto, quais vão ser os seus reais impactos, mas uma das minhas grandes dificuldades neste momento, confesso-vos, para além da discussão sobre plataformas eletrónicas e novos players no mercado, é sobre, de facto, quem é que vai afetar. E se poderá haver empresas que não vão ser sujeitas à taxa, se as regulações são diferentes, aplicadas a diferentes operadores de mercado, se vai prejudicar a indústria nacional em favor dos novos entrantes, se vai fazer o contrário. Para mim ainda não é claro qual vai ser esse efeito. Enfim, eu conheço bem os argumentos da CIBS, mas se houver novos elementos para esta discussão, eu penso que ela deve continuar e é muito interessante. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra por 5 minutos a Dra. Madalena Tomé, da CIBS. Faz favor. Não se importa que seja eu no lugar... Nada, se faz favor, do professor Vítor Bento. Ora, muito bom dia. Ora, em primeiro lugar, deixe-me tirar o chapéu da CIBS só por um minuto para dizer à Sra. Deputada Mariana Mortágua que fiquei muito preocupado pelo facto de concordar com uma boa parte dos argumentos que ela apresentou. Não sei se ela também deverá ficar preocupada com isso ou não. Mas voltando Nada preocupada. Voltando a reintroduzir o chapéu da CIBS, de facto é verdade que estas coisas têm que olhar de uma forma muito mais abrangente, nomeadamente em termos de documentos económicos,
eficiência não é nem pode ser o único argumento que pode ser utilizado nas discussões, que a última instância tem sempre um componente político. Isto é, aquilo que tem a ver com a economia, há sempre uma componente que inevitavelmente é política e essa não pode ser explorada. Nós podemos atingir, podemos ter soluções que são mais eficientes para o global da humanidade, mas serem piores para uma determinada localização geográfica onde estamos particularmente situados. Eu gostava de recordar que um dos vícios destas discussões, deste tipo de discussões, é o facto de nós nos centrarmos em abstrações, nomeadamente a abstração consumidor. Não existem consumidores, existem pessoas. As pessoas desempenham várias funções económicas, uma das quais é serem consumidores. Mas têm outras, são trabalhadores, são estudantes, são uma série de outras coisas. E por vezes, ao tentar privilegiar uma destas abstrações, sacrifica-se a outra e a pessoa, no seu conjunto, acaba por ser prejudicada. Nomeadamente aqui, neste caso, convém ter presente, não apenas os interesses dos consumidores, mas o interesse em geral, o interesse em geral da sociedade. Porque é preciso saber onde é que se criou o emprego, qual é a qualidade do emprego que é criada e, obviamente, se nós tivermos plataformas globais, vindas nomeadamente da América, que já diluíram os seus custos fixos no seu mercado interno, que é muito grande, e entram num micromercado, como é Portugal, à escala mundial, sendo um micromercado, entram aqui a competir a custos marginais, podem eles ter condições de eficiência maiores, mas se acabarem por ser as únicas a prevalecer, isso significa que todo o emprego de qualidade vai ser deslocado para a América e, portanto, aqui em Portugal ficará apenas o emprego que gera baixos salários, requer baixo conhecimento e, portanto, no final, que empobrece o país. Portanto, é necessário terem atenção essas várias vertentes. A CIBS é das poucas empresas que existem em Portugal que têm uma capacidade de concorrência internacional, que tem uma notoriedade internacional e que tem a capacidade de obstar ao domínio absoluto dessas grandes macroestruturas tecnológicas no nosso mercado. Porque essas é que são verdadeiramente as verdadeiras concorrentes. Não são, como disse o Sr. Deputado, e tem toda a razão, não são os pequenos entrantes que vão ser ou que estão ameaças para a CIBS, ou que vão ser sequer os ganhadores no dia em que uma CIBS venha a desaparecer. Quem serão os ganhadores? Serão uma Apple Pay, será uma Google Pay, será uma PayPal, são instituições dessas. E eu surpreendo que a Autoridade da Concorrência, que aliás vive como opção contra a CIBS, que é quase paranoica, não compreenda, digamos, não compreende essa parte, quase que parece, é mais a defensora dos concorrentes estrangeiros do que a defensora da concorrência em Portugal. Porque desde que o mercado seja aberto, e o mercado é aberto, qualquer interveniente pode entrar no mercado, nomeadamente o mercado português, sendo um mercado que faz parte do mercado europeu, que é um mercado integrado, não há barreiras à entrada, qualquer operador aqui pode entrar, e se a CIBS tem a predominância que tem, deve-se exclusivamente à sua qualidade e à sua capacidade distintiva. Isso é que, de facto, assegura a prevalência que a CIBS tem. Infelizmente, isso é uma solução que protege os interesses dos portugueses e protege a conveniência dos portugueses. E já agora gostava de lembrar uma outra coisa. A CIBS não é uma solução monopolista, até que tem outras coisas, como disse, o mercado é aberto, tendo aberto, qualquer outro aqui pode entrar. Aliás, já viram, naquilo que parecia ser o mercado mais protegido, que era o mercado das ATMs, já viram que há um concorrente que disputa taco a taco a presença da CIBS nos locais mais utilizados. Mas a CIBS basicamente assenta num modelo cooptativo, em que os bancos de facto se juntaram para partilhar uma infraestrutura tecnológica, porque nenhum dos bancos portugueses tem escala suficiente para ser concorrente com os grandes bancos internacionais, nomeadamente os próprios bancos europeus. E, portanto, para ter uma escala mínima, porque todas estas atividades tecnológicas dependem muito da escala. Para ter uma escala mínima para diluir custos fixos, associaram-se, de facto, criam uma plataforma tecnológica conjunta. Mas, e esta é que é depois a outra parte importante, a distribuição dos serviços aos clientes finais é feita em concorrência pelos bancos, na plataforma competitiva. E aí é que é preciso assegurar, e aí, portanto, entre os bancos há concorrência, para assegurar que, de facto, os preços que são cobrados são aqueles que, enfim, que os consumidores acabam, na vertente consumidores, acabam por preferir. E aí, obviamente, se houver bancos que estão a cobrar demais pelos seus serviços, ou estão a oferecer serviços de menor qualidade, haverá outros que tomarão o seu lugar e os clientes poderão deslocar-se uns para os outros. Portanto, esta aqui é a parte que é importante assegurar e é necessário, de facto, ter em conta quais são as implicações indiretas, por vezes determinadas ações que têm um determinado fim em vista, acabam por ter um efeito muito pequeno no fim que têm em vista, e aquilo que acaba por prevalecer são as consequências indesejadas. E, nomeadamente, aqui nós estamos em risco de acabar
com consequências indesejadas, que o mercado português seja dominado apenas por empresas, não apenas estrangeiras, mas sediadas no estrangeiro, com a produção colocada no estrangeiro, com o emprego colocado no estrangeiro, e como esta pandemia também veio mostrar, nós aqui já demos vários exemplos da experiência inovadora, infelizmente, mas não deixa de ser inovadora, que esta pandemia trouxe, uma das quais foi a excessiva dependência que os países têm de cadeias de abastecimento que dependem de outras localizações. E viu-se a dificuldade que isso, por vezes, tem em momentos críticos em ter controle sobre as soluções. Gostava de deixar este ponto e obrigado pela oportunidade que deu para clarificar esta parte. Não sei se vamos. Acrescentava só dois temas também questões concretas que a senhora deputada colocou, sobre o tema desta implementação, para explicar mais ou menos os players locais ou nacionais versus os entrantes e os operadores locais que estão a operar em Portugal. Já hoje em dia isso é demonstrável, inclusive com a regulamentação que já existe. A grande diferença é que uma legislação deste âmbito local, no fundo, obriga a que as entidades locais, por exemplo, ficassem impedidas de tal cobrança de funções. Uma entidade internacional que esteja a operar em Portugal pode ou não, tem liberdade de se impor essa função. E isso faz toda a diferença. Já atualmente, por exemplo, existem entidades, instituições de crédito em Portugal que são livres de cobrar, por exemplo, os levantamentos na rede multibanco. A verdade é que as outras entidades que estão a operar em Portugal enquanto emissoras podem optar por fazê-lo. E isso faz toda a diferença, no sentido em que, por exemplo, podem ter soluções e ofertas mais eficientes para os utilizadores que são digitais e para os levantamentos, e depois podem cobrar de forma mais ajustada e fazem até com valores bastante significativos sobre os utilizadores que valorizam esses levantamentos. Portanto, enquanto que para uma instituição que está inibida de cobrar ao utilizador final, tem que suportar esses despesas de custo e, portanto, não pode, por exemplo, ter uma oferta tão eficiente para os utilizadores digitais. Portanto, de facto, aqui, no fundo, a imposição pelas autoridades locais e entidades locais é ser absoluta. A outra não é absoluta, exatamente porque a regulamentação, isso eu acho que é algo que neste contexto, no paradigma que é um dos grandes desafios que a União Europeia enfrenta, é exatamente o paradigma do modelo de regulação e de supervisão. É como é que, no fundo, conseguimos assegurar, como é que se conseguem assegurar regras iguais para as entidades que estão a operar num determinado espaço geográfico, independentemente da localização e onde estão sediadas. Esse é um dos grandes desafios do paradigma europeu e que está longe de estar resolvido e que introduz, de facto, discussões importantes, ou podem introduzir discussões importantes nos players de caráter mais nacional. Um outro aspecto que também importa referir é que, de facto, o tema dos pagamentos, e sobretudo no contexto digital, é bastante complexo. A própria definição daquilo que é uma plataforma eletrónica de pagamentos é complexa e terá que ser algo de uma reflexão profunda. Não é por acaso uma diretiva como a PSD2 demorou anos a ser discutida, a ser alinhavada e sofreu inclusivamente depois também vários anos de maior consolidação, inclusivamente do ponto de vista dos standards técnicos que têm que ser implementados. De facto, o mundo dos pagamentos é cada vez mais híbrido, não são só as instituições financeiras atualmente que prestam serviços de pagamentos, pelo contrário. E, no fundo, também estamos de acordo com a sua preocupação, quer dizer, hoje em dia, as grandes plataformas as plataformas globais prestam também já elas serviços de pagamentos. E há, de facto, aqui uma preocupação em que medida é que isso, e essa foi também uma preocupação do regulador europeu na PSD2, foi o equilíbrio entre aquilo que é estimular novos entrantes, estimular novos serviços, mas também garantir a proteção dos utilizadores dos serviços de pagamentos que mal utilizados e também indevidamente estimulados podem, de facto, resultar aqui noutros riscos, nomeadamente de sobreendividamento, quando há, de facto, também a aquisição destes serviços de pagamento a outros tipos de entidades, essa é uma preocupação. Portanto, é, de facto, uma matéria complexa, o mundo digital é um mundo bastante híbrido, convergente, existem muitos players e muitos setores que hoje em dia também se constituem como operadores de pagamentos, e toda essa complexidade tem que ser tida em conta nesta discussão. Muito obrigado, doutora Madalena Tomé, doutora e professor Vítor Bento. De seguida tem a palavra o senhor deputado Duarte Alves, do PCP. Se faz favor.
e pedir atenção a seguir à CIS, porque está-se realmente a ouvir muito mal o vosso som. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento também a doutora Madalena Tomé e o Dr. Vítor Bento da CIBS e agradeço desde já o parecer que enviaram e já os vários esclarecimentos que já prestaram ao longo desta audição. E relativamente ao MBWay, às plataformas digitais, que é o âmbito desta audição mais em concreto, esta é uma aplicação bastante interessante e que surge num caminho de desmaterialização das operações bancárias e que esse caminho que teve um dos principais momentos com a entrada do multibanco, que foi de facto um sistema inovador lançado pela banca pública, que permitiu que em Portugal tenhamos uma situação muito melhor do que noutros países no que diz respeito aos métodos de pagamento em caixas automáticas, porque podemos ter um pagamento em qualquer caixa, não temos que nos restringir às caixas do nosso próprio banco ou então termos que pagar taxas adicionais e, portanto, foi um sistema inovador, da mesma forma que o MBWay foi um sistema inovador e que permitiu esse investimento em caixas automáticas e depois o investimento na plataforma, permitiu aos bancos reduzir, com essa desmaterialização das operações bancárias, reduzir os seus custos operacionais, porque se encerraram balcões, porque houve menos operações que se fizeram nos balcões e, portanto, eu penso que aqui quando se fala de remuneração do investimento, é preciso também pensarmos que a remuneração do investimento não é só através da cobrança de taxas, pode ser também através de outras formas, nomeadamente através da redução de custos, que essas inovações permitiram à banca reduzir muito substancialmente os seus custos. E, portanto, eu diria até que o investimento que foi feito no multibanco e no MBWay já teve essa remuneração através da redução dos custos operacionais da banca. E, portanto, nesse sentido, é o nosso projeto que procuramos que seja impedida qualquer cobrança de taxas no MBWay. De qualquer forma, também vos queria perguntar, porque a nossa proposta é proibir as taxas, há outras propostas que propõem uma limitação. Mas seja qual for dos casos, seja uma limitação, seja a proibição como o PCP defende, aqui a questão que também gostaríamos de colocar é se consideram que se deve colocar na lei que se destina apenas a plataformas operadas por terceiros, no caso o MBWay e outras plataformas que sejam eventualmente operadas por terceiros, ou se deveria alargar a todas as aplicações digitais, considerando que não faz, no nosso entender, qualquer sentido que uma operação que no multibanco está isenta, se eu a fizer através do home banking ou através do MBWay, portanto numa plataforma operada por terceiros ou operada pelo próprio banco, tenha que pagar essa taxa que não pago numa operação feita no multibanco. E, portanto, nesse sentido, a nossa proposta é que não se crie qualquer distinção entre as plataformas operadas por terceiros ou plataformas operadas pelos próprios bancos. E nesse aspecto gostaríamos de saber qual é a opinião da CIBS, uma vez que, pelo que eu também percebi de algumas partes do vosso parecer, isto pode colocar aqui algumas dúvidas até na concorrência entre diferentes plataformas. Relativamente a uma das questões que tem estado mais presente ao longo dessas audições, que tem a ver com os novos operadores, com os chamados novos operadores que estão no mercado e que estão a entrar no mercado, nomeadamente a Revolut e outro tipo de entidades de pagamento. A nós preocupa-nos não só a defesa dos consumidores, mas também, muito em particular, a própria estabilidade do sistema financeiro e o que é que isto pode representar para o futuro do sistema financeiro português, uma vez que há uma grande falta de controle, não só de controle regulatório, porque estas entidades não são reguladas pelo Banco de Portugal, mas por outros supervisores noutras jurisdições, mas até do próprio controle por parte das entidades públicas, da Assembleia da República, do Governo, porque parece não haver instrumentos para se avaliar estas entidades, ao contrário da CIBS, que é uma entidade sediada em Portugal. E, portanto, essa diferença, no nosso entender, não nos deve impedir de criar regras para o mercado nacional, porque senão, quer dizer, cada país fica limitado, porque não pode criar regras, porque senão vai prejudicar os seus operadores. Aquilo que nos deve criar é criar regras no
mercado nacional, mas ao mesmo tempo criar mecanismos para que entidades como essas que referi possam estar sujeitas às mesmas regras e, pelo facto de operarem em Portugal, estejam sujeitas também às regras em Portugal. E, portanto, é esse o desafio que se calhar temos aqui que encontrar respostas, porque de facto não se justifica que fiquemos paralisados porque não podemos criar qualquer tipo de diferença face a esses outros operadores. E, portanto, preocupa-nos essa situação. Queríamos também ouvir mais alguns elementos por parte da CIBS sobre a forma como operam e, relativamente ao multibanco e às caixas de ATMs, portanto, aos ATMs, já estou a acabar o meu tempo, mas eu penso que ouvi já algumas referências na última resposta, mas de facto o som era bastante difícil, mas também temos esta preocupação destas novas entidades que têm caixas por todo o país e que operam em condições completamente diferentes daquelas em que está a CIBS, porque podem cobrar aos bancos ao passo que o multibanco não o pode fazer. Portanto, também gostaríamos que nos clarificassem, não necessariamente para o âmbito deste grupo de trabalho, mas até para o futuro, sobre as preocupações que a CIBS tem sobre estas novas entidades que gerem caixas automáticas em condições bastante diferentes daquelas que são operadas por parte da CIBS. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra por 5 minutos a doutora Madalena Tomé da CIBS. Faz favor. Relativamente ao tema da rede multibanco, como referiu, é um caso único desse que também tem sido fundamental para a digitalização dos portugueses. Exatamente. Peço desculpa, mas continua-se a ouvir muito mal. Não sei se... É um equilíbrio difícil entre a ligação do Bluetooth e a minha proximidade. Já está muito melhor. Muito pronto. Portanto, relativamente àquilo que é a rede multibanco, teve, como foi referido, é uma rede única naquilo que é a conveniência que traz para os portugueses, exatamente porque permite que qualquer cartão possa ser utilizado em qualquer uma das 12 mil caixas do país e, portanto, com um nível de cobertura, de capilaridade e também um nível de serviços que foi único e que trouxe e que continua a trazer para os portugueses um nível de digitalização, sobretudo para os portugueses com menos acesso à internet e com menos acesso a meios digitais. Inclusive, neste contexto, tem sido, de facto, muito importante também nessa matéria, na medida em que disponibiliza um conjunto muito alargado de serviços, para além dos levantamentos, e que são, de facto, serviços inclusivos e de utilização digital para todos os portugueses. Há, de facto, aqui isso é um exemplo daquilo que é uma regulamentação nacional que foi feita num enquadramento ainda não tão europeu, não tão alargado como aquele que temos agora e que de facto está a introduzir essas questões e que a prazo podem inclusivamente comprometer a sustentabilidade e a viabilidade da rede multibanco, substituindo aquilo que é um produto nacional e com qualidade reconhecida por importações, que é o facto de este decreto-lei, no fundo, inibir a cobrança dos levantamentos por parte das instituições bancárias, dos levantamentos das instituições bancárias, foi, como disse o Sr. Deputado, pensado para que esta proibição fosse ativa ou fosse aplicável sobre aquilo que são as redes de ATM dos próprios bancos, no sentido, no fundo, de traduzir essa eficiência que estava a ser trazida pela introdução destas caixas automáticas, mas a verdade é que no paradigma europeu totalmente aberto em que vivemos, os novos entrantes, que são entrantes que não são instituições bancárias, não são instituições de crédito, no fundo estão a operar e estando as instituições de crédito nacionais impedidas de fazer esta cobrança, então, no fundo, estes novos operadores estão no fundo, a fazer free riding sobre aquilo que são as taxas que cobram aos bancos, não podem, no fundo, repassar nem sinalizar essa diferença de custo e essa cobrança aos seus clientes e, nessa medida, estão, no fundo, a disputar a capacidade de localização da rede multibanco, como digo, a prazo, podendo de facto tornar a rede multibanco inviável e deixar, inclusive, as zonas mais sociais desprovidas deste tipo de serviço. E, portanto, é um exemplo e uma demonstração daquilo que uma regulamentação local que foi feita com determinado propósito introduz discussão naquilo que é o funcionamento do mercado, que é um mercado, repito, absolutamente global e à escala europeia, e em que as entidades entrantes que não estão sediadas em Portugal podem escolher o mercado onde estão sediadas
mercado esse com menos condicionantes, só que seguindo apenas os estándares europeus, e por essa via funcionar sem um nível de supervisão e sem a regulamentação nacional. E, portanto, isso é algo que nos preocupa e é algo que não queremos ver transposto aqui para a plataforma MBWay, que como refiro, como foi dito já várias vezes nesta audiência, é de facto uma solução que tem sido muito importante para a digitalização dos portugueses, que é pioneira a nível europeu e que inclusive neste contexto tem contribuído para trazer formas de pagamento mais convenientes, mais seguras, mais digitais e no fundo também mais recomendadas no contexto da contenção do contágio da atual pandemia e que tem e que exige e que queremos que continue a ter um nível de investimento significativo para poder continuar a competir com aquilo que são os grandes players de pagamentos, que são players globais e que têm uma escala totalmente diferente e que, inclusivamente, operam e têm outros mercados de dimensão muito mais significativa que Portugal e, portanto, têm de facto essa capacidade de concorrência muito superior àquilo que é a capacidade de concorrência e de investimentos da própria CIVES. Muito obrigado, doutora. Tem então de seguida a palavra mais ninguém, dado que os outros grupos parlamentares não vão participar. Passamos então imediatamente para a segunda ronda. Senhor deputado Carneiro não fará pelo PSD a segunda ronda e, portanto, pergunta a senhora deputada Vera Brás se fará a segunda ronda. Se fará uma intervenção de segunda ronda? Não, obrigada. Então farei eu uma intervenção de segunda ronda, se não se importarem, os senhores e senhores deputados. Desde já, muito bom dia, professor Vítor Bento, doutora Madalena Tomé, doutor Vítor Joaquim Correia, e começava por reparar que fizeram várias referências à Diretiva de Serviços de Pagamento número 2, que já foi transposta para Portugal e que, inclusive, várias das suas regulamentações técnicas também já foram regulamentadas. E referem-se a esta diretiva, mas não tornam claro em que moldes é que a CIVES, nomeadamente o MBWay, funciona no âmbito dessa diretiva. Ora, a diretiva no seu artigo 4º fala em vários diferentes tipos de serviços que permitam depositar numerário, que permitam levantar numerário, execuções de operações de pagamento, débitos diretos, operações de pagamento através de um cartão, execução de transferências a crédito, execução de operações de pagamento, execução de débitos diretos, execução de operações de pagamento através de um cartão, etc, etc. E, no fim, as duas grandes inovações da diretiva, que são os serviços de iniciação de pagamento e os serviços de informação sobre contas. No âmbito justamente daquilo que a doutora Madalena Tomé refere como isto é o tempo da CIVES, como Open Banking. Curiosamente, aquilo que o MBWay faz é muito parecido com o serviço de iniciação de pagamento. E vou ler a definição que está no decreto-lei e na diretiva. Serviço de iniciação de pagamento é um serviço de pagamento que consiste em iniciar uma ordem de pagamento a pedido do utilizador de serviço de pagamento relativamente a uma conta de pagamento por si titulada noutro prestador de serviços de pagamento. Dito isto, aquilo que nos diz o Banco de Portugal, aquilo que nos dizem os concorrentes da CIVES no mercado, é que o MBWay não é um serviço de iniciação de pagamento. E, portanto, tem subsistido ao longo de todas estas audições uma grande dúvida sobre o que é o MBWay. Concretamente, no âmbito desta diretiva, o que é o MBWay. Eu acho que isso era muito importante nós compreendermos, até para garantirmos que a regulamentação que fazemos no âmbito deste grupo de trabalho não choca, não vai contra aquilo que é o espírito e as normas da Diretiva de Serviços de Pagamento. E, dito isto, dizer que me parece absolutamente claro e evidente que não é algo saudável para a concorrência, que os bancos, enquanto entidades que têm um monopólio sobre os depósitos e os aforros dos portugueses, possam, de forma arbitrária, discriminatória e não proporcional, justamente ao contrário daquilo que diz a diretiva, que a diretiva impõe que as condições sejam objetivas, não discriminatórias e proporcionadas, que os bancos possam escolher qual é a comissão que cobram, sobre quais serviços cobram, em vez de fazerem aqui
uma maior liberdade de serviços de pagamento. A segunda questão que tinha, e assim terminava, até porque os 2 minutos são sempre curtos, é justamente sobre o mecanismo, o SICOI, o Sistema de Compensação e Liquidação, e sobre aquilo que temos ouvido nesta comissão, sobre práticas potencialmente também discriminatórias no acesso aos custos por instrumentos de pagamento, nomeadamente as referências multibanco, os débitos diretos. E queria perceber aqui qual é que é a prática comercial da CIBS e se a CIBS, enquanto gestora do SICOI por contrato do Banco de Portugal, quais são as diligências que está a fazer, qual é que é a prática comercial de preços que faz, para assegurar que há realmente o cumprimento da lei, que tem que haver um acesso ao sistema também por parte das instituições de pagamento, que é proporcionado, que é objetivo e não discriminatório. Muito obrigado. Passo então a palavra à doutora Madalena Tomé por 2 minutos. Faz favor. Obrigada. Então, tentando esclarecer aqui a sua questão. Portanto, como eu referi, a diretiva de pagamentos, a PSD2, é de facto uma instrução e uma diretiva bastante complexa, no sentido em que tem 2 preocupações que seriam potencialmente opostas e, portanto, foi necessário, foram anos de reflexão e depois de concretização para conseguir, no fundo, ter aqui uma perspectiva equilibrada, quer sobre 2 perspectivas. Uma que é a inovação e, portanto, facilitar a entrada de mais entrantes, de mais players naquilo que é a disponibilização de serviços, e nomeadamente num contexto de digital em que pode, de facto, dar espaço a em que a tecnologia está amplamente disponível e, portanto, pode, e mais democratizada e com menos custo, e, portanto, dar espaço a que novos entrantes entrem, utilizando 2 mecanismos que são, no fundo, importantes para esse desenvolvimento de novos serviços, desde logo o acesso à informação de contas e também a inicialização de pagamentos. Mas, por outro lado, a diretiva tem outra preocupação, que é também garantir que há uma maior regulação e uma maior supervisão sobre estes novos entrantes, no sentido em que, depois também associado àquilo que é o RGPD, no sentido de proteger a segurança da informação e também das instruções que são dadas pelos utilizadores finais, que no fundo, por via destas entidades, estão a dar instruções para que estas entidades operem sob contas terceiras. O MBWay, no fundo, tem um enquadramento diferente, no sentido em que o MBWay é uma plataforma tecnológica que é prestada, e é um serviço tecnológico que é prestado aos bancos diretamente, portanto, aos PSPs. E, portanto, é um serviço que os próprios bancos disponibilizam aos seus utilizadores finais e, nesse sentido, não é enquadrável naquilo que é um ASP-ESP ou um PISP-ESP. O PISP, portanto, é um serviço que, como eu refiro, é um serviço que é um serviço tecnológico prestado aos bancos, e são os bancos e instituições financeiras que disponibilizam esse serviço diretamente aos seus clientes. Um esclarecimento sobre também a segunda questão que colocou sobre o tema do SICOI. No fundo, relativamente ao SICOI, a CIBS é um operador tecnológico e, na prática, o SICOI é um mecanismo de compensação e de gestão de risco e de colaterais e de garantias que é gerido pelo Banco de Portugal, exatamente no sentido de garantir a resiliência, a liquidez e a fiabilidade do sistema financeiro e dos fluxos financeiros que são tocados entre as entidades participantes. Portanto, a CIBS tem uma intervenção meramente técnica. Dito isto, como foi referido noutras audiências, o SICOI não é toda uma infraestrutura crítica nem necessária para operar em Portugal, como é prova todas as outras entidades que operam em Portugal e que não estão ligadas ou que não têm um mecanismo de liquidação assente no SICOI. Um terceiro aspecto sobre o tema das referências multibanco que referiu, e que é um bom exemplo daquilo que também tem sido o próprio contributo da CIBS e das soluções tecnológicas que a CIBS desenvolve para aquilo que é a concorrência e dinamização do mercado de pagamento em Portugal. Há centenas de entidades a operar em Portugal com referências de pagamentos de serviços, que é aliás um dos métodos de pagamento preferido dos portugueses e que de facto foi também ele pioneiro naquilo que
como sendo um instrumento de pagamento para as compras online. É um método de pagamento que tem já 20 anos, mas que na prática continua a ser bastante atual para aquilo que são as compras, para as compras online, exatamente por ser muito seguro, muito resiliente, e como digo, há centenas de entidades a operar em Portugal com esta solução, o que demonstra também aquilo que é o contributo de SIPS para aquilo que é a dinâmica e a concorrência do mercado em Portugal. E a propósito do SICOI, quem gera o acesso ao SICOI não participa, porque é o Banco de Portugal. A CIBS não tem interferência na escolha de quem acede ou não acede ao SICOI. Muito bem. Muito obrigado, então, à doutora Madalena Tomé e ao doutor e ao professor Vítor Bento e também ao doutor Joaquim Correia por terem estado connosco nesta audição. Cabe-me agradecer-vos as vossas respostas. Também agradecer aos senhores deputados, a quem nos esteve a ouvir através da RTV e, por fim, naturalmente, a todos os serviços da Assembleia da República pela sempre indiscutível colaboração com os trabalhos deste grupo de trabalho. Na sexta-feira, pelas 10 da manhã, iremos ouvir a Mastercard e assim dar por concluídas as audições que tiveram lugar no âmbito deste grupo de trabalho e, portanto, até sexta a todos. Mais uma vez, muito obrigado à CIBS pela audição de hoje. Muito obrigada. E, obviamente, mantemos-nos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional que possa vir a ser necessário numa versão ou no decorrer dos trabalhos. Obrigada. Um bom dia.